Que a paz do eterno Deus esteja dentro do teu coração. Seja bem-vindo ao meu canal. Um canal que eu tenho certeza que você irá gostar, porque aqui eu falo não para te agradar ou para agradar ninguém. Quem me conhece sabe a minha sinceridade. Eu não tenho nem um pingo de medo de perder inscritos por eu falar a verdade e dar a minha opinião. Não sou puxa-saco de ninguém. Muitos aqui no YouTube têm medo de falar a verdade e dar as suas opiniões com receio de perder inscritos, e este não é o meu caso. Então, se você gosta de pessoas sinceras, já se inscreve aqui no meu canal, não esquece. Inscreva-se. Se até o final do vídeo você não gostar do meu conteúdo, aí você tira a sua inscrição, tudo bem? Bom, grande parte do público aqui do meu canal são pessoas membros da Congregação Cristã no Brasil, e também tenho muitos cristãos de outras denominações que fazem parte dessa grande família, que estamos aí chegando a quase 300 mil inscritos. Eu quero deixar claro que esse canal não pertence à Congregação Cristã no Brasil e nem tem vínculo com a mesma. Meu canal não tem vínculo com denominação nenhuma. Portanto, o meu canal não é um canal denominacional, é um canal cristão. É um canal que eu desejo que pessoas das mais diversas crenças venha, assista aos meus vídeos, fique aqui, inscreva-se e sinta-se em casa. E para os irmãos que são da Congregação Cristã no Brasil, sábado passado, no culto online, o ancião presidente da igreja falou algumas coisas. E pela confiança que o meu público tem nas minhas opiniões, pediram que eu fizesse um react do que foi falado. E muitos queriam saber e querem saber qual é a minha opinião sobre tudo que foi falado nos conselhos do culto de sábado. Quero reafirmar aqui que congrego na Congregação Cristã no Brasil. Aqui onde eu moro, eu tenho uma boa comunhão e amizade com o ministério local, tá bom? Não sou desviado, como muitos dizem, tá? Não sou reformista, não estou me levantando contra a igreja, apenas eu quero dar o meu parecer naquilo que foi falado, que é um direito que é me dado pela Constituição Federal. Todo mundo tem o direito de expressar as suas opiniões e falar aquilo que pensa, desde que seja feito com respeito. O teor do vídeo é sobre pessoas que desviaram da Congregação Cristã no Brasil, ou seja, deixaram a igreja e foram para o mundo e depois retornaram. O assunto é sobre o perdão de Deus e a condição dessas pessoas dentro da Congregação Cristã após retornar. Então agora nós vamos ver o teor do que foi falado e eu vou dando pausas de acordo com achar necessário e fazendo o meu comentário. E hoje à tarde foi abordado um assunto sobre quando se escuta ou se ouve a palavra de Deus, que Deus perdoa, e que Deus suporta, e que Deus tem misericórdia com todos. Muitos irmãos pegam esta palavra em situações já espirituais difíceis, como seria irmãos que foram músicos. Deus está perdoando aquele igual que o adultério fez, perdoar as coisas imundas que praticou, não vamos mexer mais nisso, né? Eu sinto perdoado, ele sente perdoado. Aqui ele quis dizer que muitas vezes alguém pregando a palavra na igreja diz, né? Hoje você veio aqui, o Senhor te fala, né? Ele te perdoa, ele terá misericórdia de você. E aquelas pessoas que desviaram e voltaram, muitos infelizmente caíram em adultério, se foram pessoas que eram casadas, ou jovens que praticaram relações sexuais sem ser casados, assim, pecando o pecado de fornicação, né?
ele fala que essas pessoas se sentem perdoadas por essas palavras. Aí ele diz aqui, perdoadas do quê? De um adultério? De coisas imundas que praticaram? De imundícias? Dá a entender aqui que o nosso querido irmão não acredita que Deus possa perdoar uma pessoa que adulterou, se arrependeu e voltou à igreja. É isso praticamente que ele está dizendo. Por ser músico, você está se perdoado para a vida eterna. Aqui ele diz o seguinte, o jovem ou o irmão que desviou e voltou, que praticou algum pecado e voltou, se ele sente-se perdoado, é para a vida eterna. Veja mais o que ele diz à frente. Não para voltar no ministério. A hora que perde a fidelidade... Olha só. Se a pessoa desviou e voltou, e se ele sente-se perdoado, o perdão dele é para a vida eterna. Mas liberdade na igreja, se era um músico, pode esquecer, não tem mais liberdade na igreja. Que perdão é esse? Esse perdão é baseado no quê? Um perdão em que Deus perdoa e eles não... Eu quase não trago esses assuntos aqui no canal. Eu quase não trago esses problemas que vêm chegando de carretas. Pessoas que estão há anos nos bancos sem liberdade porque praticaram um pecado, mas se arrependeram, mostraram frutos de arrependimento, estão lá esperando na misericórdia de Deus e não têm liberdade de pedir um hino, de testemunhar, de orar na igreja. Então aqui ele diz, se você se sente perdoado, é para a vida eterna. Agora, liberdade aqui dentro não. Não deve figurar mais no lugar, porque passa a ser um mau exemplo para aqueles que são... eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Por que a pessoa que desviou e voltou na cabeça desses irmãos, pessoas que desviaram e voltaram e se sentem perdoados por Deus, eles devem ficar lá só sentados nos bancos e não podem ter liberdade? É justamente por isso. Tão obediente perde a fidelidade para a vida eterna. Olha só. Por ser músico, eu sinto perdoado. Ele sente perdoado por ser músico, você está se perdoado para a vida eterna, não para voltar no ministério. A hora que perde a fidelidade, não deve figurar mais no lugar, porque passa a ser um mau exemplo para aqueles que são tão obedientes desde a sua juventude. O mau exemplo aqui é este. A falta de amor, a falta de misericórdia. Infelizmente, eu fiquei muito decepcionado com esse irmão, porque em outros cultos, em outras pregações, ele dizia que era para abraçar essas pessoas, que Deus perdoava. Aí não sei o que acontece, se é a idade, mas a narrativa ela muda toda. Esse é um mau exemplo. A falta de amor, a falta de misericórdia. Esses irmãos não conhecem a palavra do filho pródigo. Eu vou colocar aqui para vocês a parábola do filho pródigo. Olha só. Lucas, capítulo 15, 11 em diante. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor.
e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: Depressa tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete, celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Tá? Então, o filho pródigo, aqui o Senhor Jesus estava falando com Israel, com os judeus, com Israel, que até no entanto ainda eram uma nação de Deus. A igreja só foi constituída em Israel após a morte do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus estava dizendo aos judeus que se eles se arrependessem, o Pai, o Todo-Poderoso, os abraçaria novamente. E isso vale hoje para a igreja. Se algum filho saiu da igreja, foi para o mundo, não interessa o que fez. Por quê? Que dentro da congregação o único pecado hediondo é o adultério, é qualquer pecado que envolva sexo. Quantos que nunca adulteraram, mas já expulsaram, jogaram pessoas para fora da igreja? Diz a palavra de Deus. Essas pessoas são homicidas de almas. Aquele que aborrece o seu irmão, entristece seu irmão, é homicida e não tem a vida eterna nele. Aí esse moço gastou tudo que tinha, foi pro mundo, gastou tudo que tinha. Quando ele se deu por conta da sua necessidade, começou a passar fome, começou a sentir fome espiritual. Voltou para a casa do pai, porque sabia que lá tinha pão. E é o que acontece com muitos que desviam. Vão para o mundo, depois eles caem em si, que lá dentro da igreja tem pão, tem uma palavra, tem uma pregação. E um dia eu vi esse irmão que está dando esses conselhos dizer que não era para nenhum irmão de ministério expulsar alguém da igreja, porque a igreja não é de ninguém. A igreja não tem dono, a igreja é do Senhor Jesus. E nesse caso, o filho voltou e o pai colocou um anel no seu dedo. O abraçou, primeiramente, colocou um anel no seu dedo, matou um novilho gordo, fez um banquete, celebrou o retorno do filho, E ele disse: pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Quantos no nosso meio, na congregação cristã, que quando alguém desvia, que cai num pecado, fala que ele está morto? Por que ele não pode ser um filho pródigo e voltar e ter vida? O filho pródigo voltou para a casa do pai. E quem garante que ele não teve toda a liberdade na casa do pai como ele tinha antes? Agora, o nosso irmão ele diz que aqueles que desviaram, eles não podem ter mais liberdade na igreja porque são maus exemplos para aqueles que estão há muitos anos, desde criança, na congregação. Quantos que estão na igreja nunca desviaram, mas são pessoas ruins de coração? São esses que vêm aqui no canal e xingam o meu canal, me chamam de lixo, me xingam de desviado e de tantas outras coisas horríveis que eu tenho ouvido aqui nesse canal. Quantas irmãs que nunca desviaram, mas a língua é igual a língua de cobra, corta igual uma espada de 2 gumes, tesoura a vida dos outros. São esses que são aqueles que nunca desviaram. Não são a maioria, não estou generalizando. Tem muito irmão temente a Deus
Tem muito irmão temente a Deus que nunca saiu da igreja, que tem um amor no coração, como tem pessoas que desviaram e voltaram, que tem mais amor e caridade, frutos cristãos, do que aqueles que estão na igreja há muitos anos e não dão fruto nenhum. São árvores secas, tá? Então, infelizmente, a congregação cristã no Brasil, nesse quesito, eles não conhecem e não interpretam a palavra do filho pródigo, eles não conhecem. E desde os seus dias mais amargos da vida, permaneceram fiéis. Então lhe dá a palavra de perdão. Ótimo. Tomara Deus mesmo que Deus te perdoe, seja perdoado. Fica na igreja para a tua salvação. Tá vendo? Tomara que Deus te perdoe. Duvidando do perdão de Deus. Duvidando, o irmão está duvidando do que está escrito aqui. 1 João, capítulo 1, vai estar aqui atrás, ó. Se afirmarmos, olha aqui, versículo 7, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Será que esses que nunca saíram da congregação ou de qualquer igreja, será que eles não têm pecado? Eles não pecam, né? Depois o irmão vai falar por que esses irmãos não pecam. Aqui diz, ó, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Eu sou pecador. Teve um irmão na minha casa esses dias, disse que alguém aqui na região fala que eu sou desviado, que eu sou pecador. Sou desviado mesmo. Sou desviado do caminho do diabo. Sou desviado do caminho do mal, graças a Deus. Sou pecador, porque está escrito aqui, ó. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, infelizmente, esse irmão nessa narrativa está fazendo Deus mentiroso. Porque ele diz, aqueles que desviaram e voltaram não podem ter liberdade. Fiquem aí sentados, se sentem perdoados, que sejam perdoados para a salvação. Agora, para participar, ter uma liberdade ativa na igreja? Não. Pode vir na igreja à vontade. Outra coisa ainda. Se chegar no dia da Santa Ceia, o irmão já sentiu-se perdoado, pode vir tomar Santa Ceia. Se ele sentir que ele está perdoado, vem e participa. Agora, se ele sentir que está perdoado e Deus não o perdoou, este mal recai sobre ele. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses dias, um irmão, nesses cultos online aí da CCB, pregou dizendo que o adultério está no mesmo pé da igualdade da mentira, da maledicência, né? Aquelas pessoas que falam mal dos outros. Lemos aqui, ó. Se afirmou, ó. O sangue de Jesus, versículo 7 de 1 João. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui não está falando qual que é o pecado. Pode ser a mentira, o adultério, pode ser a glutonaria, pode ser a ira. O único pecado sem perdão é a blasfêmia. Alguns já falaram, falou que perdoou. Deus perdoou, fica aí. Gente, não se engane. O caminho da igreja é esse e não muda. Se você não está de acordo aqui, arruma outra. Olha só, ele diz que a igreja é essa e não muda. Então quer dizer que a congregação, nós achando, né? Quantos vídeos eu fiz aqui, achando que a congregação cristã no Brasil teria misericórdia daqueles que erraram, daqueles que caíram no erro, que voltaram, que estão lá nos bancos há muitos anos, esperando a liberdade, né? Achando que eles iam mudar esse conceito, mas o nosso irmão aqui falou declarado que a igreja é assim, a igreja não muda. E quem não está contente, que saia, olha só. O caminho da igreja é esse e não muda. Se você não está de acordo aqui, arruma outra. Olha só.
Eu vou falar uma coisa bem curta e bem certa. Na questão do modelo apostólico, tá? Tem muita coisa apostólica. Tem muitos moldes que outras denominações não têm. Tá? Eu não vou para uma igreja que cobra dízimo. Eu não vou para uma igreja que as mulheres não usam o mandamento, não cumprem o mandamento do véu. Eu não vou para uma igreja em que não se preze a validade dos dons de Deus. Tá? Agora, essa falta de misericórdia e perdão com aqueles que desviaram e voltaram, isso não é apostólico, isso é antibíblico. Tá? E vou falar bem a verdade, não vou sair da congregação, não concordo com muita coisa, mas não saio da congregação cristã no Brasil. Eu já falei, só saio o dia que eles emitirem uma circular dizendo que eu não sou mais irmão na fé deles, como eles têm o costume de fazer com muitos. Quando eles não querem mais a pessoa, eles fazem uma circular. Eles chamam numa reunião, desce a chincha e dizem, né, vão fazer uma circular desconsiderando a pessoa. Então é o seguinte, eu falo para esse irmão, não estou de acordo com esse tratamento com as pessoas que desviaram e depois voltaram, tá? Não é bíblico. Eu fiz o livro O Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados, tá? Vou deixar até aqui, ó, para quem quiser adquirir o endereço da editora. E não vou mudar da igreja. Eu não concordo e não vou mudar da igreja. Ninguém tem o direito de mandar eu mudar da igreja por eu não concordar com alguma coisa. Me desculpa. Se a pessoa não concorda de alguma coisa que é doutrina, que é ensinamento, cada um é livre para ir aonde quer. Eu não estou tocando ninguém. Tá tocando sim. Tá? Isso aí não é doutrina. Desprezar uma pessoa que saiu da igreja, desviou, não interessa o que fez. Ah, mas tem tantos na igreja que nunca pecaram, nunca erraram. E qual que é a diferença? Quantos que estão na igreja que nunca erraram, nunca pecaram? Esse pecado de adultério, que o único pecado que eles têm na cabeça deles é o pecado sexual. Quantos que nunca adulteraram, nunca saíram da igreja, mas são nó cego, caloteiro, mentiroso, compra e não paga, ludibriador. Em toda a igreja tem tudo que é raça ruim. Agora, será que uma pessoa que desviou, né, se foi porque Deus permitiu, e se ela voltou foi porque ainda ela tem vida, ela tem fome, e mesmo que tiver morto, que nem eles falam, pecou, morreu, mas o filho pródigo, o pai disse, o meu filho estava morto e reviveu. É isso. Estou só conscientizando. Só que não precise ficar questionando. Então você não concorda. Como não precisa ficar questionando? Como não precisa? Quer dizer, então, que é para falar? Amém? 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 Me desculpe. As coisas não funcionam desse jeito. As coisas não são assim. Vai fazer o que você acha bom. E tem manequim para você? Fica aqui. Veste, fica aqui. Agora, se não, a medida que é a tua não tem aqui, meu bem, vai procurar a camisa nova, não dá. Não. Vou ficar onde eu estou. Vou ficar onde eu estou e todos que estão me assistindo vão ficar onde vocês estão. Porque as coisas vão mudar em nome do Senhor Jesus. É sobre o perdão, é verdade que alguns que voltam, passaram assim por alguma situação e tornam a voltar, voltando algum irmão que ficou um tempo parado. Esse ensinamento quase não temos passado, mas é muito útil. Um irmão, uma irmã, quem for, um jovem, ficou anos sem congregar. E de repente diz, era músico, ele vem, está voltando. Antes de voltar e sentar na orquestra, seja humilde. Venha, fala com o ancião, fala com o cooperador. Eu tive um pouco ausente. Num deles eu tive uma prova, tive umas dificuldades na vida, tive um revés que eu não consegui me encontrar mais. E entrei numa situação que hoje eu me arrependo. O ancião que lhe atende diz, então você quer voltar? Quero. Se Deus ajudar,
tocar na orquestra. Chama o Paulo Belo Viseu e para, venha cá encarregado de orquestra, venha cá o regional, vê se ele está apto para voltar na orquestra. Faz uns exercícios com ele, põe ele no ensaio, você promete nunca mais sair daqui. Eu vejo. Então fica aqui, meu filho, daqui um abraço, fica aí. Tá vendo? Escuta bem. O irmão que ficou parado muitos anos, se ele quiser retornar, ele tem que falar com os anciãos, e se era músico, né? Falar com o encarregado da orquestra. Aí, olha só o que ele vai falar aqui. Não tem pecado, fica aí. Não tem pecado, fica aí. A questão é com pessoa... Quem não tem pecado, meu Deus? Quem não tem pecado? E esse irmão aí, será que ele é santo demais? Será que ele não tem um pecado? Vocês estão entendendo que o problema é pessoas que foram para o mundo e muitas vezes caíram em pecado. O único pecado na congregação é adultério. É relação sexual. Olha só. Mas com pecado? Então sabe qual o conselho que eu dou? Se você está parado há muitos anos e você caiu em alguma dificuldade, até mesmo você pecou, o dia que você voltar para a igreja, tá? Você vai falar com os irmãos, não fala que você pecou não, omite. Você não vai estar mentindo. Porque Davi disse, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus tem misericórdia e o homem não. Então, se você quiser voltar para a congregação, mesmo que você pecou, que você caiu em adultério, se você está muito tempo parado, quiser voltar, congrega um bom tempo, depois você chega no ministério. Se eles perguntarem, você pecou? Não, não pequei. Porque se você falar que você pecou, eles vão te rejeitar. É o que foi dito aqui. Paciência. Paciência. Cristo é um só. E Cristo é um só batismo. Não tem dois batismos. Perdão dos pecados é um. Olha só. É uma coisa que esses anciãos não entenderam. Os irmãos não entenderam. O batismo de Jesus Cristo, que nos sepulta o velho homem e nos ressuscita uma nova criatura, é para quebrar a maldição que nós herdou lá de Adão. Todos estavam condenados à morte eterna. A morte entrou por Adão no mundo e a vida entrou por Jesus Cristo. Então, quando você batiza, os pecados que te são perdoados são os pecados herdados da nossa natureza, da nossa genética que veio do nosso primeiro pai Adão. Tem muitos irmãos que têm o costume de dizer, aquele que batizou, ele não tem mais pecado, ele tem falhas. Está aqui, ó, mais uma vez, vai ler a Bíblia. Olha só, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. João está falando para crentes batizados aqui. Para crentes batizados. O Senhor Jesus morreu sim, uma vez só. E o sangue dele foi para nos purificar da condenação que herdamos de Adão. Mas mesmo depois de batizados ainda pecamos. Porque está escrito aqui, mais uma vez, vamos ler. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. Uma pessoa que afirma isso, que Jesus Cristo morreu só uma vez, e que depois do batismo não pode pecar mais, está fazendo Deus de mentiroso. Quando a pessoa ouve a palavra sobre perdão, é isso de ser perdão para a vida eterna. Uma das coisas que não se deve fazer é aquele que esteve fora, por algum tempo, chega, entra na igreja e faz a oração. A primeira oração da Irmandade. Eu pergunto aos irmãos, quando a gente precisa falar com uma autoridade, ou com uma pessoa de mando, quem que a gente manda lá? Manda lá para falar com ele aquele que ofendeu ele? Ou manda um que é amigo dele? Dá para orar? Ofendeu a Deus, perdeu a misericórdia de Deus, ele jogou longe, e depois diz, agora estamos orando, pedindo, Senhor. Mas como? Intercedendo pela igreja? Olha quanta gente santa tem aqui. Quanta gente santa. Não tem ninguém santo.
Nós estamos buscando a santidade. Nós somos imperfeitos, falhos. O apóstolo Paulo disse: o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal tão perto nos arrodeia, e o que é propenso para o mal, nós fazemos. Olha, quanto irmão tem uma pureza de orar cedo, à tarde e à noite, e perdoar e amar. Ora, vem ele que lá de fora teve tempo fora da igreja e ainda vem orar aqui. Não, orar aqui é para esses que o Senhor deixou. Eu até vou parar de ver esse vídeo, porque infelizmente isso aqui é uma grande discriminação com as pessoas. Infelizmente, né? Muito triste, tá? Com esse posicionamento. Isso aqui é discriminar aquela pessoa que saiu e que voltou. Tá? Então vocês queriam saber a minha opinião. Infelizmente, não concordo. É antibíblico. Já falei aqui, dei minhas opiniões baseadas nos versículos da Bíblia, tá? Eu achei uma fala, uma narrativa muito pesada, infelizmente, praticamente tocando as pessoas da igreja, né? Aqueles que não concordam. Ah, se você não está contente, vá para outra igreja. Ué, eles não pregam que só a congregação é o caminho? Para onde que nós vamos? Para onde? Para onde iremos? Tá? Está aqui a minha opinião. Não tenho muito o que falar. O que eu tinha que falar, eu já falei durante esse vídeo, dei meus comentários. Com muito pesar e tristeza, tá? Você que me assiste, que está congregando há tantos anos, continua firme, não desanima, porque às vezes a tua região, o ministério, não tem esse pensamento, não tem essa falta de amor, tá bom? Fica firme onde você está, tá? Eu falei que ia trazer vídeos mais animados, mas esse vídeo não tem como fazer um vídeo animado, porque esse é um vídeo pesado de se fazer. E vocês pediram minha opinião, é essa a minha opinião, tá? Infelizmente, o que o irmão Marsola disse é que Deus perdoa, mas o ministério da CCB não perdoa aquele que desviou e retornou. Tá bom? Infelizmente é isso, tá? Se você gostou desse vídeo e quer vídeos sinceros da minha parte sobre vários assuntos bíblicos, sobre assuntos do meio cristão, se inscreva aqui no meu canal. Você não vai se arrepender. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se. Deixe o teu like, que é importante. Ative o sininho das notificações para receber todas as notificações de vídeo. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe. Até um próximo vídeo. Um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Reinar vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.